Vamos falar agora sobre os reflexos dessa etapa da viagem nos Estados Unidos. Já estão aparecendo também para a campanha do presidente. Ciro Gomes fez uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para proibir o uso das imagens do discurso de Bolsonaro na ONU, como a gente falou agora há pouco, na propaganda eleitoral e também nas redes sociais. A corte ainda vai julgar o caso. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo em Brasília é a repórter Juliana Lopes. Oi, Ju, boa noite para você. Além desse pedido da campanha de Ciro Gomes, que também tem outra ação que já foi julgada aí no TSE, né? Explica para a gente, por favor. Isso mesmo, Roberta. Boa noite para você também, a todos que nos acompanham. Esse pedido de Ciro Gomes ainda será analisado, mas a gente, como vocês mesmos comentavam agora há pouco, tem vários pedidos de candidatos e de partidos para que o presidente não utilize eventos oficiais e discursos oficiais para se promover como candidato à reeleição. Nesse sentido, durante essa madrugada, o corregedor eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, ele proibiu a campanha do presidente de utilizar imagens que foram registradas durante a passagem de Jair Bolsonaro por Londres para acompanhar o velório da Rainha Elizabeth II. A gente lembra o que aconteceu. O presidente, ele usou ali um prédio público, né, um prédio inclusive oficial, que era da residência oficial da Embaixada Brasileira, para fazer um discurso para apoiadores. E a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral, não permite a utilização de prédios públicos para a campanha eleitoral. Esse pedido para que o presidente seja proibido de usar as imagens foi da candidata Soraya Tronic. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves, ele entende que o governo usou o prédio para ato eleitoral e que a sacada onde o presidente fez esse discurso, ela se transformou, na verdade, em um palanque e proibiu a utilização. A determinação é para que saia do ar também do Twitter e do YouTube o discurso que foi compartilhado, inclusive o registro do discurso, pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu chequei agora há pouco, as imagens ainda estão nas redes sociais do deputado, mas precisam ser retiradas no prazo de 24 horas. Em caso de descumprimento para o deputado, há uma multa aí de cerca de R$10 mil e para a campanha do presidente, R$20 mil por publicação. Só para a gente finalizar, numa outra frente, o ministro também aceitou a quarta ação contra a chapa do presidente da República por um outro evento, a participação e os discursos do presidente nos atos do 7 de setembro. Essa ação também é apresentada por Soraya Tronic, que será analisada pela Justiça Eleitoral. É com vocês. Obrigada, Juliana, pelas suas informações, falando ao vivo de Brasília. Bom trabalho para você por aí. Vou voltar aqui para o Felipe Moura Brasil para a gente falar sobre os efeitos dessa proibição das imagens para serem usadas nas redes sociais e na campanha como um geral. Felipe, qual o impacto disso? Acaba valendo a pena para Bolsonaro fazer esse uso eleitoral fora do Brasil? Essa que é a questão. Muitas vezes pega mal, evidentemente, o uso da máquina pública em benefício próprio às vésperas da eleição, mas essa é uma força que pode atuar negativamente. Tem outra que pode atuar positivamente, que é justamente essa disseminação das imagens. E essa reportagem e a pergunta que você fez para mim, Roberto, tem tudo a ver com uma pergunta que eu queria fazer para o ministro em relação a esse assunto, que essas novidades tecnológicas, elas impõem uma limitação para a atuação da Justiça Eleitoral, porque justamente a gente se vê diante desse dilema. Quer dizer, a Justiça limita o uso das imagens feitas de uma maneira inadequada, com utilização da máquina pública, no caso um edifício oficial, numa comitiva brasileira no exterior, mas limita apenas no horário eleitoral, quer dizer, na hora da campanha oficial na TV e no rádio. Só que hoje, boa parte da militância, da propaganda espalhada por cada candidatura é feita pelas redes sociais, é feita em grupos de WhatsApp, espalhado aí para os celulares de todos os eleitores. Então você tem uma dificuldade também em relação a essa brandura. Quando não se abre margem para uma atuação mais punitiva, mais incisiva, muitas vezes os candidatos esticam a corda de propósito, porque o máximo que vai acontecer é haver uma limitação no uso oficial, enquanto os ativistas continuam usando à parte. Quer dizer, é sempre problemático a adaptação do arcabouço legal do país às novas tecnologias, mas nesse caso há um problema realmente em como se coibir isso, não, ministro? Sim. Yuri Pita, vou passar para você arrematar, até porque o discurso veio um dia depois da pesquisa IPEC que a gente mostrou aqui no Prime Time ontem,
que também trouxe a rejeição muito mais alta para Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula. E aí acho que pegando um pouco, a Raquel chamou a atenção disso, dessa necessidade de Bolsonaro, além de garantir a realização do segundo turno, de precisar reduzir a sua rejeição e aumentar a rejeição do seu adversário, coisa que não tem ocorrido, né? E tem ficado, mesmo com um momento de maior ataque, fazendo como fez no discurso da ONU, como fez diante dos seus apoiadores em Londres, tem feito na campanha, e também por meio das redes sociais, esses ataques mais incisivos ao ex-presidente Lula, isso não está surtindo o efeito, pelo menos no que as pesquisas de opinião conseguem captar. E essa apesar dessa briga bastante acirrada que era esperada das campanhas, esse aumento de rejeição não tem ocorrido até porque já são candidatos muito conhecidos e com um histórico de serviços e de vulnerabilidades conhecidos pelos eleitores. Acho que tem só uma coisa, rapidamente. Ele tem se dedicado muito, o presidente Bolsonaro, a aumentar a rejeição do Lula. Isso não tem acontecido. Pelas pesquisas, ele já tentou praticamente de tudo. Nós já discutimos aqui que estava meio que realizado essa questão da corrupção aqui. A questão é que ele tem se dedicado bem menos do que deveria para melhorar a rejeição dele. Dele próprio. Então, na prática, o dividendo eleitoral desse movimento de aumentar a rejeição, imagina, ele precisa aumentar mais de 13 pontos a rejeição do Lula. Há 10 dias da campanha. Que mágica acontecerá para a rejeição do presidente Lula, que até agora não aumentou substancialmente. Mas eu acho que o cálculo é de mais curto prazo, Renato. Ele está pensando só agora no primeiro turno. Dia de cada vez. Né? É um dia de cada vez. Ele quer aumentar a rejeição do Lula o suficiente para o Lula não ser eleito em primeiro turno. Os 2 pontinhos que estão faltando ali nas pesquisas que ele quer ele quer impedir que o Lula consiga. Quer que aquele eleitor se abstenha, vote nulo. Mas se esse eleitor se abster, não vote Raquel, no Lula. Mas agora, se esse eleitor se abster, ele vai perder. Só um minutinho. O segundo turno é que ele vai pensar em tentar fazer novas medidas para poder tentar virar essa equação. Eu não sei se o Caio compartilha essa visão, eu vejo eles agora muito focados nesse objetivo único, exclusivo. Eu também vejo, eles só estão errados. Na medida em que a campanha do Lula vai para cima para tentar ganhar no primeiro turno, de uma forma que eu, pelo menos, não me lembro de ter visto, tão abertamente, declaradamente. Tão antecipadamente. Né? Não, e assim, a gente quer ganhar no primeiro turno. Sim. Porque sempre foi uma ofensa, né, para a candidatura adversária, você abrir o jogo e fazer tudo para tentar ganhar no primeiro turno, da forma como o Lula fala dia sim, dia também, os petistas, é do jogo, é da vida, e é uma estratégia super válida, porque entre o primeiro e o segundo turno pode ter algum problema. Daí o outro lado tem que vir com uma contra-estratégia a essa estratégia majoritária. Não estou divergindo. Não, claro, e não tem problema também de divergir. O meu ponto é outro. O meu ponto é que é um erro achar que aumentar a rejeição do Lula no primeiro turno garantirá o segundo turno, sem significar a melhora do Bolsonaro. Porque o antipetista, que é quem maior propensão tem a deixar de votar no Lula, não votará no Bolsonaro. Ele pode se abster. Se abster na conta do voto válido, hoje a abstenção de um campo mais conservador, que seria esse ponto de maior tendência a rejeitar o Lula, favorece a candidatura do Lula e a definição da eleição no primeiro turno. Então, se ele não melhorar a rejeição dele, que é o que fará com que os candidatos nem-nens, mais à direita e antipetistas, troquem o voto nulo, abstenção ou em branco, ou eventualmente o voto da Simone, para ele não vai resolver o problema. Então, eu super concordo que a estratégia da campanha é essa, e o que eu estou provocando aqui é que a estratégia é errada, do ponto de vista do dividendo eleitoral que isso pode trazer, olhando pelo lado das pesquisas, obviamente. Deixa eu só passar aqui para o Felipe Moura Brasil, que eu cometi uma indelicadeza. O Felipe Moura Brasil passou uma questão para o ministro. E eu fui rapidinho aqui só passar para o Yuri Pita e a gente perdeu a questão. Pode repetir a pergunta, por favor. A culpa, na verdade, foi do Yuri, viu, ministro? Não, o Felipe, Roberto. Veja, Roberto, o Felipe tem toda a razão quando pondera esse fato. A disciplina que a Justiça Eleitoral consegue impor às campanhas
refere-se basicamente ao horário eleitoral gratuito e também a propaganda paga enfim, nos esquetes avulsos, nas inserções. Não temos ainda hoje como exercer um controle absoluto dos internautas, daqueles que se manifestam nas redes. E há uma questão aí, é uma macro questão constitucional, a de saber se nós temos o direito de fazê-lo. Até que ponto vai a prerrogativa da Justiça Eleitoral no que concerne a essa tarefa de coibir manifestações, por exemplo, em círculos privados dentro da internet, em grupos internauticos, enfim. Não dá para saber ainda. É um tema muito duvidoso que às vezes é abordado com alguma desenvoltura por algum, enfim, especialista, mas sobre o qual os constitucionalistas mais conscientes, mais conscienciosos, não chegaram ainda a uma conclusão. Por que nos defrontamos com essa impossibilidade? Por que a internet impõe esses limites de ação corretiva à Justiça Eleitoral? E se fosse possível eliminar esses limites e jogar aí a autoridade da Justiça Eleitoral sobre a internet, será que a Constituição do Brasil, tal como concebida hoje, autoriza isso? Não estamos, enfim, indo um pouco além daquilo que é permitido ao poder público, no caso ao judiciário, que tem no Brasil o controle do processo eleitoral?